Bom dia a todos e todas. Inicialmente agradecer ao Mauro essa atenção e muito pelo convite para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a inteligência artificial. Desde que eu me aposentei, que eu estou nos meus aposentos, aposentado, fico em aposento, mas bem instrumentalizado com internet, computador e aí inteligência artificial. Deixa eu colocar essas slides aqui. Bom, daqui a pouco eu vou explicar essa imagem aí, capa, tem a ver com inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial, normalmente, a gente sempre pensa no robô, no computador, né? Na inteligência. Mas a gente pode falar também que tem uma outra inteligência, que também é AI, que é a actual inteligência, a inteligência real, né? A nossa inteligência. Então, o que eu quero fazer aqui é um paralelo entre as duas inteligências e mostrar por que está faltando alguma coisa numa delas, né? Ou nas duas, talvez, não sei. Depois a gente discute. Bom, o cérebro, que é toda vez que se fala em inteligência artificial, se pensa no cérebro. Mas o cérebro isolado ele não funciona, né? Quer dizer, o cérebro ele está ligado com vários sensores e atuadores, né? A pele, né? O tato, a audição, visão, né? Sem esses sensores para levar a informação até o cérebro não funciona, né? Outra coisa, quando a gente fala de inteligência artificial, o que é o artificial? Muita gente fala artificial, é artificial, né? Não é legal, tal, não é essa a ideia. A ideia do artificial, que vem lá do Simon, né? Da ciência do artificial, ele fala exatamente isso, né? Quer dizer, o engenheiro projeta ponte, um edifício, o professor projeta situações de aprendizagem, né? Então, nós somos designers, né? Desenhadores, né? Produtores de sistemas artificiais, né? E aí ele conceitua muito bem o que seria isso, né? Quer dizer, qualquer artefato humano projetado por algum propósito é artificial, né? E ele é feito em cima de coisas naturais, que estão na natureza, né? Isso, para você fazer um produto artificial, você precisa usar a sua racionalidade, racionalidade humana. E você faz esse produto, cria esse produto através do design, né? E envolvido com a sua cognição. Então, por exemplo, a gente fala assim, o boi, vaca, cavalo são naturais. Mas quando você coloca isso numa fazenda, passou a ser artificial. Fazenda é completamente artificial, né? Não foi feita para ser. Mas você usou a sua racionalidade, né, limitada com suas limitações, etc., para projetar essa fazenda. Você desenhou a fazenda, desenhou o coxo para colocar comida, e a sua racionalidade diz, bom, o boi tem que comer tanto tempo, a vaca tem que comer, poder extrair o leite, tem que ter milho, tem que ser soja, não sei o quê, né? Então, isso tudo é a racionalidade que vai definindo o que é a cognição. Então, o artificial está sempre ligado à criação de algum artefato, né? Então, se eu pego os nossos neurônios, que são naturais, né, e faço um neurônio artificial, né, eu estou usando a minha racionalidade humana, que foi desenvolvida ao longo de muitos anos, né, milhares de anos, que envolve matemática, estatística, ciência da computação, física, enfim, uma série de áreas, né, que foram desenvolvidas ao longo do tempo. E usando design e cognição, a gente desenvolveu uma coisa chamada ChatGPT, que está na versão 5, né? Então, qualquer artefato humano é um artefato artificial, né, nesse sentido, né? Não é só a inteligência que é artificial. A inteligência que está embutida aqui é artificial porque está no artefato artificial. Inteligência, né, não é uma coisa fácil de dizer. Na verdade, aqui é uma reificação. A gente torna real uma coisa que é abstrata. Inteligência é abstrata. Aí você fala, fulano é inteligente. Não, que é isso? Um conceito abstrato que você está apontando para alguém dizendo. Então, o Gardner conseguiu, pelo menos, destrinchar um pouco melhor, dizendo, bom, a inteligência é composta de vários componentes, né? Então, você tem o linguístico, musical, né? Lógico, matemático, interpessoal, sinestésico, espacial, interpessoal, naturalista. E ele, recentemente, eu vi um artigo dele falando que se ele fosse acrescentar mais um, seria o espiritualista e um outro que é didática. Achei interessante ele falar didática, porque ele descobriu que as crianças, desde pequena, já têm
uma inteligência didática ou não, né? Então, a criança, ele experimentou várias crianças, explica isso para o fulano. Aí, se é adulto, ela explica de um jeito. Explica para ele, é uma criança, ela explica de outro. O que é isso? Isso é natural, né? Quer dizer, vem de uma inteligência, um tipo de inteligência que menina já tem desde criança, né? Mas ele não colocou mais. Aliás, a própria naturalista ele incluiu recentemente com os movimentos ecológicos. Bom, a inteligência artificial, então, é uma tentativa de criar artefatos humanos, né? Quer dizer, a partir das coisas humanas, para simular essa inteligência que a gente tem, né? Então, tem várias áreas na linha da inteligência artificial. Aprendizagem de máquina, né? Processamento de linguagem natural, fala, sistemas especialistas, planejamento, robótica, visão, né? A visão tem reconhecimento de imagem, que é uma área, e a outra é a visão nas máquinas, né? Agora, essa área lá de cima, a primeira lá, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda e análise preditiva, né? Ela agora, recentemente, é que despontou, porque, na verdade, até a década de 80, 90, o que era forte são os sistemas especialistas. A inteligência artificial conseguiu desenvolver uma coisa razoável, que era um sistema especialista. Então, você fazia um sistema médico que fazia predição sobre a doença, que pegava os sintomas e falava, essa doença é tal, e acertava 95% das vezes, né? Porque você faz um sistema que pega o conhecimento de vários médicos, né? E se isso, então isso, se isso, então isso, com probabilidade e tal, e conseguia acertar, né? Mas era muito especializado, né? Alguns, por exemplo, sobre geologia, descobriram uma mina de mobilileno na África. E os 10 especialistas que trabalharam no projeto não conseguiram descobrir. Então, foi o primeiro sucesso assim, da inteligência artificial, mas que ficou nisso. Só recentemente, a partir de 2013, que a gente teve o acesso a um efeito completo da análise profunda, né, da aprendizagem profunda de máquinas, né? E essa análise preditiva acabou sendo funcionando em conjunção com a análise preditiva, né? E acabou agora influenciando todas as outras áreas, com as redes neurais. Então, as redes neurais acabaram passando a ser o método de investigação em todas as outras áreas, né? Visão, né? Fala, extração de informação, classificação, tradução, né? Durante muito tempo, o pessoal trabalhou com linguagem natural, tentando fazer assim, tem aqui uma frase, tem sujeito, verbo, predicado, vamos tentar interpretar assim, né? E fazer um robô que interprete isso. Não deu certo, porque a gramática não funciona, a gramática não é assim, né? Pela gramática não deu certo. E esses aí são os pais da Deep Learning, né? Que inventaram esse processo todo, né? O Ian LeCun, que hoje está na Meta, o Geoffrey Hinton, que está na Google, e o Wengler, que está na Universidade de Montreal. Praticamente todo mundo que trabalhou com inteligência artificial a partir dessas ideias vem da Universidade de Montreal. E o Hilton estava na outra lá, como é que é? Esqueci o nome da outra universidade, mas Canadá também. Canadá. Não era McGill, não era. McGill. Não, McGill, não. Outra universidade, esqueci agora. Bom, eles foram os pais dessas ideias do Deep Learning, né? Aprendizagem profunda, usando rede neural artificial. E nós vamos, o McLeod ficou mais na visão, o Jeffrey na cognição e o Wengler na representação. O trabalho deles foi nessas linhas aí. Bom, aí aparece a chamada LLM, né? O ChatGPT é um exemplo de LLM, mas também hoje já não é só LLM. São os Large Language Models, né? Os grandes modelos de linguagem. Nós vamos ver um pouco como é que isso funciona. Mas vamos ver o ChatGPT. Você manda para ele, considere um texto. A inteligência artificial está mudando o mundo. As pessoas precisam aprender a usá-la de forma responsável e ética. Aí eu peço, melhore o estilo, o tom da publicação em um artigo acadêmico, né? Então ele pega aquilo, digere esse negócio e volta aqui. Perfeito. Sempre começa te agradando. Aqui está uma versão aprimorada do texto, com vocabulário acadêmico, coesão, argumentativa e formal. Aí ele te mostra a visão
da inteligência artificial do ponto de vista acadêmico, né? E embaixo ele fala quais as melhorias que eu fiz. Eu fiz uma ampliação lexical, dei um tom acadêmico e fiz coerência argumentativa. De onde que ele tirou isso? Das redes neurais que ele tem montado lá por trás, né? Ele conseguiu articular e respondeu assim. Bom, agora vamos imaginar como é que isso foi feito. Imagina que você tem milhões, bilhões de páginas de texto na web, né? Escrito por humanos, colocado lá na web, né? Desde que surgiu a web, né? Tem bilhões de páginas já, né? Aí você pega um monte de livros, digitaliza. A Google digitalizou, mesmo sem autorização, livro de todo mundo, né? Biblioteca do Senado americano, tudo digitalizado, né? Os países europeus digitalizaram tudo. Então. Nós estamos para trás, porque o Brasil tem pouca coisa digitalizada, né? Então, a quantidade de informação nossa que foi para essa saída é pequena. Da África, da América Latina, então, isso representa muito do que ele consegue fazer. Bom, agora digamos que você pergunta para ele, pega na internet todo lugar que aparece o melhor aspecto da IA é a sua capacidade de, pá, encontra todos, tá? E depois veja qual a palavra que vem a seguir, tá? Eu quero saber qual que é a próxima. Então ele vai pegar todos os textos que ele encontrar e pega a próxima. Aí ele fala assim, mas não olha, aí, imagina que ele não vai olhar o literal, assim, ele vai pegar todas as coisas que façam sentido com essas aqui. Então você pega aspecto, capacidade, melhor, melhor, aspecto, IA, aspecto, capacidade, vai tentar ver o que isso aqui cruza com o quê, tá? E vai fazer uma predição de qual a próxima palavra. Ele fala, aprender tem 4,5% na web de probabilidade de aparecer. Predizer 3,5%. Executar 3,2%, entender 3,1% e fazer 2%. Então, qual que é melhor? 4,5%. Aprender. Então, ele joga lá. Aprender é 4,5%. Então, o aspecto mais interessante é a sua capacidade de aprender. Aí, o que você faz? Acrescenta o aprender na frase, o aspecto mais interessante é a sua capacidade de aprender, e vê qual que é a próxima. Aí ele começa tudo de novo. Aí, bom, é sobre 23%, ponto, e, vírgula, novas. Sobre. Sobre. E vai fazendo isso, incansavelmente. Porque não cansa. Não cansa. Se a gente fosse fazer. Aí, o que aconteceu quando eles fizeram isso, né? Começou a fazer assim. Aspecto mais interessante é a capacidade de aprender com a experiência. Tá, tudo bem. Então, a LLM passa a ser isso. Procurar qual é a próxima palavra mais provável naquele contexto, né? Bom, então, o menino está no playground, porque é o que tem mais incidência lá na web. Tá? Aí continua fazendo isso, né? Aí começa a ver que tipo de resposta ele dá. Aí, de repente, acontece uma coisa estranha. Ele começa a repetir. É um exemplo muito bom, é um exemplo muito bom, é um exemplo muito bom, e não, porque aí não dá, né? Vai ficar falando bobagem aqui o tempo todo. Né? Aí ele está alucinando. Não está alucinando ainda, mas ele está repetindo porque não. Aí o que eles descobriram? Às vezes, de vez em quando, em vez de você pegar mais, o que tem mais probabilidade, pega mais baixo, pega um pouco mais baixo. Em 0,8% dos casos, descobriram que é um número mágico lá que funciona. Mas você pode mudar, ele chama de temperatura. Aí ele começa a gerar frase interessante, diferente. Se você rodar 5 vezes a mesma pergunta, ele vai vir com 5 frases diferentes. Ele não repete a frase, porque ele não está pegando um banco de dados que tem aquela frase. Ele está gerando a frase. E quando ele gera, ele procura a probabilidade. E como aleatoriamente ele pega outra, em vez de pegar a massa, ele começa a ter generatividade. Ele vai gerando novas frases. Ideia da cena. Funciona. Agora, o perigo disso é que ele alucina, porque de vez em quando ele pega uma palavra que não faz o sentido, né, ideal. Né? E tem os problemas de ter uma fraca representação no conhecimento dele, né? Que ele pega nas probabilidades. Por exemplo, se ele fala do Brasil, ele pega pouca coisa do Brasil. Então, tende a alucinar.
Ele fala que um sujeito está no laboratório do outro, que é parecido, mas tem pouca informação. Então cai lá. Né? Aquelas discussões de ontem lá do racismo, na verdade não é um racismo, é porque a base de dados dele é mais europeia e americana, está cheia de racismo. Então, como ele não tem nada não racista, ele pega o racista. E a probabilidade é que ele gere frases racistas, né? Porque está lá. Quer dizer, ele foi treinado assim. Então, 08 é um número mágico lá que eles descobriram, ninguém sabe ainda por que que funciona, mas foi tirado da estatística física, que lá funcionava, as coisas da física. Então, esse é o aspecto generativo da LLM, né? Então, aí, aqui, no chat GPT-2, ele respondia assim, no 5 agora ele já está mais criterioso, espalhando melhor as informações, né? Então, mas ele sempre fala bem. No caso aqui, a inteligência artificial, ele fala que exatamente isso. Pode emergir de padrões matemáticos, né? E podem dar origem à linguagem, criatividade e raciocínio. Isso é exagero dele, né? Mas é o que ele encontrou. Alguém falou isso, outro falou, o outro falou, o outro falou, aumentou a probabilidade. Então, fala, não, a inteligência artificial consegue raciocinar, consegue criar, né? Mas a gente que tem que criticar isso, não é verdade. Ou será que é, né? Outro aspecto é o aspecto transformador, que é outra técnica usada, que são os transformers, né? Isso é uma coisa interessante, porque a Google, ela estudou muito tradução, 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 ela estava preocupadíssima com tradução, né? E uma equipe dela desenvolveu uma ideia sensacional que podia fazer tradução automática sem as técnicas de ficar procurando em sujeito, predicado, verbo, então, que é o que eles faziam, né? E traduzia até bem, mas não era uma coisa fácil de fazer. E esse grupo da Google descobriu um jeito melhor de fazer isso. Mas a Google já estava muito burocratizada, deixou o projeto deles sair. E aí foram para a OpenAI e fizeram o GPT. As ideias estavam lá, mas foi um artigo que... Então, a tradução, por exemplo, é uma coisa hoje que é feita toda nas LLMs, né? E não é uma tradução literal. Pega essa palavra, traduz para essa pega para ela. Não, ele pega aquela ideia, procura lá na IA qual que é a versão, troca. Tudo estatístico, probabilístico. Como isso tem muita coisa em inglês, por exemplo, e outras línguas, francês, então, a tradução fica boa, né? De português para inglês até está ficando boa, mas no início não era tão boa, né? Estão aumentando as bases de dados. Cada ano sai uma versão com uma base maior. Mas Então, o que esse que é o aspecto transformador? é o transformer, né? Ele transforma um conjunto um outro conjunto. É a ideia de você poder criar uma nova palavra, né? Uma nova frase, transformando aquilo que você forneceu para ele. Porque o T, É o o ter, GPT transforma. exatamente, isso. E tem o pré-treinamento. O que é o pré-treinamento? Você pega toda a web, faz aquele trabalho, né, de procurar as frases e o que falta para completar, né, faz isso para tudo, e depois é feito um ajuste fino com aí pessoas mesmo. Eles contratam um monte de gente para tentar ver se para dar feedback. Não, isso aqui está estranho, né? Essa frase não funciona, a frase não tem jeito. E vão ajustando o modelo para que ele mude os valores, as probabilidades, para que fique mais adequado, né? Então, com isso aí, você consegue tirar um pouco de racismo, tirar um pouco de preconceito. Se esse grupo que faz a análise não tiver preconceito também, né? Se ele tiver preconceito, mantém, ou até pode acrescentar, né? Então, a alimentação aí tem a participação humana. Tem a participação humana na revisão, né? Mas, na Na verdade, eles rede. pegam os casos complexos e aí eles começam a testar com muita gente, né? Todo mundo que reclama, eles vão... Não dá para fazer tudo. Eles teriam que fazer a internet inteira, né? Mas as reclamações que vão aparecendo, eles vão colocando equipes, contrata gente para analisar, né? Como eles querem pagar menos, não contrata gente boa para fazer isso. Mas, de qualquer forma, tem e melhorou bastante nesse sentido, depois que eles começaram a treinar. Então, essas três letrinhas, né, generativo, pré-trained e transform, é o GPT.
Ele tem exatamente essas três características no modelo lá. Eu acho que é fácil entender o primeiro, o segundo, o transforma, que é mais complicado de entender. E agora você explicou. Isso. Na hora que a gente vê aqui os detalhes, a gente vai ver. Bom, aí a LLM funcionou há algum tempo, a GPT-1, 2, 3. O GPT-4 ele já virou LLM, MLM, que é o multimodal. Passou a ser multimodal. Porque eles descobriram o seguinte: bom, eu posso ter uma frase aqui e descubro qual é a próxima palavra. Se eu tiver uma imagem, qual que é a próxima imagem? Não é bem assim, mas a ideia era a mesma. Se você tiver um som, qual que é o próximo som? Ah, dá para pensar nisso. Né? Eles começaram a pensar não em ideia de palavras, som ou imagem, mas em termos de tokens. Eles falam em token. Token pode ser qualquer coisa, pode ser texto, pode ser imagem, pode ser som. Né? E o que ele vai saber é qual que é o próximo token que ele tem que botar ali na jogada. Né? Aí vamos dar uma olhada. Token é a unidade mínima. Mínima de em vez de ser. Né? Agora, aqui ó, tem uma coisa interessante. Essa foto ganhou o prêmio, né, da Sony de 2023, melhor fotografia do ano. Tá? Aí, quando foi a solenidade de entrega, o cara que ganhou falou: não, eu não aceito, porque foi feito por inteligência artificial. E eu fiz de propósito. Queria ver se eu ganhava. Mas então eu não vou aceitar porque foi feito por inteligência artificial. Tá? Então, eu quero ver se vocês também caem nisso. Dessas três fotos aqui, qual que é fake? Qual que é fake? É isso. Vocês estão... A do meio, a B. E aqui, acho que... Qual que é fake? Não Não é é C, fake. então. C. A B que é fake. Todo mundo errou. Todas são fake. Tudo feito por inteligência artificial. Né? Essas pessoas não existem. O que ele gera uma imagem. A imagem não foi feita baseada, pode ter sido baseada porque ele pegou pedaços É pedaço do outro, mas não existe a pessoa com essa. Você não encontra na internet essa imagem. Entendeu? Essa é o aspecto de imagem. Então, aquela abertura que eu fiz, com a minha cara aí, depois eu vou dizer onde eu achei a imagem básica. Mas, basicamente, eu pedi para ele faça um desenho, uma imagem sobre inteligência artificial e imaginação. Ele fez isso. Bacana. Mas eu não gostei das representações na frente. Vou tirar. Né? E pedi para ele tirar. Tirou isso. Aí falei: bom, achei essa imagem aqui. Depois eu vou mostrar onde eu achei. Eu quero botar minha cara aí. Aí peguei um retrato meu. Né? Falei: mistura esses dois, põe o meu na cara dele. E veja que ele ajustou a foto. Humor, botou roupa, né? Claro que não foi de uma vez só, porque eu tive que fazer vários prontos. Ele me botou com terno, eu não uso terno. Tira o terno, deixa de camisa. Né? É o outro. Você vai pedindo, ele vai acertando e vai fazendo, entendeu? Mas isso aqui é uma diferença, porque ele pode agora combinar uma imagem que existe, que é a minha, com outra que não existe, foi que gerada por ele. Né? E aí eu pedi para tirar o fundo e pedi para ele misturar as duas. Aí teve uma época aí que estava em moda fazer caixinha com pessoa e tal. Aí o Zema fez uma do Lula, criticando o Lula. Eu peguei e fiz uma do Zema, criticando o Zema. E botei a banana, porque você põe as coisas que o cara gosta do lado. Botei a banana. O slogan. Não, Anjo, volta para a gente ler o slogan. Promessa diferente, estado carente. Muito bom. E banana com casca. Banana com casca. Esse aqui é um trabalho interessantíssimo do Douglas Inácio, que ele pegou Belo Horizonte e está nevando em Belo Horizonte. Vem passear comigo. Verão. Olha o Mineirão, cheio de neve. O mercado central.
Central. Olha, Lagoa da Pampulha, Ah, você falou. todo mundo esquiando, já de Santa Teresa. Praça Avenida Afonso Pena. Então, ele é o maior. Depois, se quiser, dá uma olhada com calma, que é bem feito, muito, muito bem feito. É claro que não é só inteligência artificial, ele foi pegando inteligência artificial e editou. Você tem que editar, porque hoje a inteligência artificial faz pequenos trechos, ele não faz tudo. Está cada vez aumentando mais, mas na época ele fez, principalmente. O lado humano. O humano dá o acabamento. É o humano que cria em cima. Colocando os quadros, de ratos. Você fala, dessa imagem, vai fazendo e põe neve. Então, você vai fazendo, construindo o vídeo, né? Eu fiz um, estava na época das piadas feitas por IA, né? Aí eu fiz uma das piadas de neve. Um trem passando de um país para outro, uma ponte. 3 pessoas conversando. Passa lá nas ovelhas, né, fazendo. Eu sou o engenheiro Elon Mosca e posso dizer que neste país todas as ovelhas são brancas. Concluiu que todas as ovelhas são brancas. Eu sou a física Isa Canetone e posso afirmar que neste país algumas ovelhas são brancas. Então a física já fala algumas, não todas, porque você está vendo só Eu sou o algumas. matemático Aí o Carlos matemático. Frederico Góes e só posso garantir que neste país algumas ovelhas têm um lado branco. Ele fala, tem um lado branco, porque ele só está vendo um lado. Esse é o matemático. Esse é o matemático. O matemático é mais preciso. O físico, ele vê as evidências, generaliza no que ele pode generalizar. O engenheiro generaliza tudo. Mas é que Isso é uma o crítica, nosso assim. engenheiro do Elon Musk. Eu fiz uma brincadeira aqui com o Elon Musk, o Isaac Newton e o Carl Frederico Gauss. Porque o ajudou também É. a inteligência fui humana, né? dizendo. Porque pôs os nomes. Outra coisa é o som, né? O som também evoluiu muito. Aqui, por exemplo, eu posso pegar o chat GPT, colocar o som, né? Aí eu abro a câmera aqui, falo, chatão, descreve para mim o que você está vendo. Claro, Chatão. Pelo que eu estou vendo, você tem uma mesa branca, né, que parece ser modular, com uma divisão bem visível no meio. E em cima dessa mesa tem uma taça de vidro trabalhada, com um design bem bonito, meio geométrico. Ao fundo dá para ver algumas cadeiras, né? Então parece que você está numa sala de reunião ou algo assim. Ele reconhece o ambiente, aí fala. Aí eu falo com ele assim, chatão, fala tudo que você falou com sotaque mineiro do interior de Minas. Uai, Chatão. Então vamos lá. É o seguinte: você está num ambiente que tem uma mesa branquinha, bem ajeitada, com uma divisória no meio, né? E tem uma tacinha de vidro toda trabalhada ali em cima, com aquele jeitinho caprichado. Ao fundo tem umas cadeiras, parece até uma sala de reunião aí, num ambiente bem mineirinho do interior. É aquele clima tranquilo, sossegado, com jeitinho de interior de Minas, só. Então, você pode personalizar, fazer estilo, né? Isso tudo ele está pegando. Uai e me. E o Até que zoom, esse, né? tem hora que ele, Branquinha. dependendo do que ele vê, ele consegue criar mais. Mas você pode dizer para ele, não, você não está muito mineiro, não. Seja mais mineiro, né? Eu já pedi para fazer nordestino, ele faz muito bem, fala interessante. Bom, então tá aí, Large Mode e agora Multimodal, né? Na verdade, o ChatGPT-5 ele já é MLM, né? Faz tudo, né? E atendendo o Gemini, por exemplo, da Google, ele já é todo MLM. Já foi, desde o início, ele já era LM. Por isso que eles demoraram mais para. Gemini é mais no outro mundo. Quando a OpenAI lançou, eles correram para lançar o deles, né? Aí eu achei um artigo aqui, é daí que eu tirei a minha foto lá no início, né? Um trabalho interessante que eles fizeram assim: dá uma tarefa para o humano, faz o computador uma tarefa linguística e uma tarefa multimodal, para comparar, né? Então, você fez, você dá
três coisas, né? A alpaca, a armadura e o antílope, por texto, e fala assim, qual que é o intruso, qual que é o diferente, né? Então, alpaca é bicho, antílope é bicho, armadura é diferente. E ele tinha que identificar qual que é. Eles fizeram isso com LLM. Tá? Depois fizeram um multimodal, 3 imagens. A imagem do olhama, e a armadura. Né? E no Gemini eles fizeram com MLLM. Tá? Qual que não pertence? Tá? E deram para 4,7 milhões de testes. Né? Os testes rodando. Rodando isso. Tá? Com outras imagens, quer dizer, mas para achar essas três aí. Esse aqui é um exemplo. Né? Bom, e fizeram a tarefa com 4,7 milhões de humanos também, na web. Chama crowdsourcing, né? Você faz. Quem quer fazer, quem quer participar? Né? Alguém aqui já participou de algum crowdsourcing desse tipo? Não? Já? Todo mundo. Todo mundo. Vocês estão participando do crowdsourcing da Google? Dados. Estão treinando lá, né? A craque já em semáforo. Estão fazendo experiências lá. Então, você pega isso tudo e joga numa rede neural, classificando tudo. O que o humano fez, o que a LLM fez, o que a MLM fez, e cria um banco de dados, de coisas, né? De pessoas, objetos, animal, veículo, roupa, planta e tal. E também tem a imagem e a descrição. Né? Isso cria um espaço de consulta, né? Que é uma coisa meio complexa. Né? Um espaço, seria um espaço mental, se fosse nosso, seria de 66 dimensões. Né? A gente enxerga 3, 1, 2, 3. Né? Comprimento, largura e altura. Né? E o tempo, a gente não vê, mas está passando. Né? 4 dimensões no máximo que a gente consegue captar. Mas você teria que imaginar um espaço de 66 dimensões. As informações estão lá. De lá que ele tira. Né? Quando ele gera esse modelo, ele está gerando um modelo multidimensional, várias dimensões. E tem toda uma matemática por trás que faz esse emaranhado todo. Aí, aqui se configurou um pouco, mas o humano teve uma correlação de 90%, quer dizer, o humano acertou 90% das vezes, esperado, né? Com uma precisão de 87,2%. Tem gente que erra. Né? O LLM, comparado com o humano, teve uma correlação de 71%, menor, mais baixo. O LLM acerta menos. E tem uma precisão boa, razoável, 83,4%. E a do MLLM melhora, que é 0,85%. Tá? E tem 78% de precisão. Tá? Então, é um trabalho interessante que compara. Você vê que então, o LLM não está tão longe do humano, né? E o MLLM está mais próximo do humano. Né? Claro que nós somos multimodais mesmo. Então, tá. Agora vamos ver a imaginação. Quando a gente enxerga basicamente ondas de luz. Né? Vamos imaginar 3 cores aqui, azul, verde e vermelho, tem comprimentos de ondas diferentes. Eles vão chegando no nosso olho. Né? O nosso olho está vendo, por exemplo, um colar. Tá? Vendo um colar de pedras. Se o colar estiver do lado de lá, do lado esquerdo, né? O olho esquerdo vai pegar na retina e vai julgar do lado direito do cérebro. E se o colar estiver do lado de lá, o olho vai pegar aqui e vai julgar do outro lado. Né? Então, é cruzado. E no cruzamento dos dois, é uma junção caótica, né? Cheia que vai interpretar muita coisa, porque o sentido de distância que a gente tem é dado pelos dois. Né? Você olha para um olho só, você perde a noção de distância. Fica mais difícil, né? Saber dos dois olhos. Dá um efeito de estéreo, né? Você consegue, então, um completa o outro e você forma a imagem 3D na sua cabeça. Né? Bom, se você colocar no meio, vai para as duas. Então, ele percebe que o colar está mais aqui do que lá, do que aqui, porque ele tem a visão
tridimensional do espaço, né? O cérebro gera essa imagem lá no fundo no fundo do cérebro. A imagem é gerada lá. Ela chega, ela entra invertida, chega no fundo do cérebro invertido, o cérebro trabalha e entende o que é. E essa imagem do colar forma na nossa mente. A gente enxerga. Na verdade, o colar está lá fora, mas a gente está enxergando aqui dentro. O colar que a gente está vendo não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. É. Então, o processo é assim: ele entra, vai para a retina, né? A retina tem lá os bastões, né? Que vão pegando, separando as cores, separando as arestas, né? E já manda tudo para o nervo óptico, né? Que vai lá para o centro do cérebro, tá? E dali ele vai para o fundo do cérebro, onde é processado. Tem 3 camadas que processam essa informação. Aqui nessa camada do fundo é que você forma a ideia do polar, porque é lá que dá sentido ao que você está vendo, né? E o que você está vendo não é o que você está vendo. O que você está vendo é a mistura do que você está vendo, que está entrando, com tudo que você sabe sobre aquilo. O cérebro combina isso. Então, suas experiências com colar, juntou tudo ali Valor, valoração. tudo. Você gosta, você não gosta, o conceito, né? o conceito tal. Né? Então, é uma mistura do que você vê. Tá? Então, não se sabe exatamente se o colar é assim, no real. É assim que a gente vê, né? E como nós somos humanos com a mesma genética, né, DNA, provavelmente a gente enxerga parecido, né? Mas sabe-se que os animais, por exemplo, enxergam completamente diferentes, né? Cada um enxerga de um jeito, né? Quer dizer, ninguém entrou no cérebro do animal para ver. Supõe. A ciência descobre essas coisas indiretamente, né? Bom, então é isso. Vem lá da frente do cérebro, vem as informações do que é isso, colar, né? A parte racional vem lá da frente e bate com a imagem. Agora, eu peço para vocês, imaginem um colar de pedra. Imagina rapidamente. Bom, Um belo presente de Maria. só que você não viu o colar, você está imaginando. Imaginação é imagem em ação. Você está criando uma imagem na sua cabeça, né? Então, o que está acontecendo? Quem está mandando gerar o colar de células é a parte frontal do seu cérebro. Funciona assim. É o córtex pré-frontal que fala: imagina um colar, pensa um colar, né? Então, os neurônios lá começam a funcionar e mandam a informação para cá, né? E sobe aqui para essa parte, que é a mesma que a visão usa, né? E a visão logo joga lá para fora para gerar a imagem visualmente. É o mesmo processo, o mesmo caminho. Só que a imagem não veio de fora, não veio da visão, veio da sua cabeça. Ela mandou a informação. E aí ela pega tudo que ela sabe sobre isso e gera a imagem para você. Você enxerga. Tem alguns componentes adicionais aqui, que é onde ele trabalha mais agora, para poder gerar a imagem, né? É como se fosse uma tela interna, uma tela de televisão ou de cinema interna, que você vai ver lá dentro, né? É onde você vê, onde que você vai enxergar aquilo que você gerou, né? E aí, olhando tomografia computadorizada, a gente vê as áreas que são acionadas quando você pede para pensar pensa em colar. São essas as áreas que são ativadas. Bom, aí eu posso fazer uma coisa diferente também. Imagine um colar de pérolas, pode ser o mesmo, mas no lugar das pérolas, imagine melancias. É fácil para a gente. Tudo cheio de melancia. Eu combino a melancia com colar, né? E vira um colar de melancia. Aí eu pedi para no chat GPT, acho que eu pedi foi para não, eu pedi para o View, que é da Gemini, né? Imagine uma das melancias sendo cortada em forma de V. Essa melancia que você desenhou, corta com a faca em forma de V.
Aí ele fez isso. Claro que para fazer isso eu tive que escrever cuidadosamente o que eu queria. Nem sempre ele faz de cara, né? Aqui, ó, essa aqui é uma que ele fez logo no início. Do senhor. Arranjou uma nova melancia, cortou ela, cortou a outra. Falei, não, aí ele gerou outra. Também eu pensei uma das melancias do colar. E aí que ele acertou. Mas eu tenho que ir escrevendo. Então, aprender inglês é ótimo, eles funcionam melhor em inglês. Então, temos que explicar direitinho em inglês lá como é que é. Uma palavra que você coloca aqui que ele entende diferente. Bagunça. Então, quando eu cheguei no final, aí consegui ver. Bom, aí tem um trabalho interessante que chama Sociedade da Mente, do Minsky, Marvin Minsky, que é o criador do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT. E ele pegou todas as teses de doutorado que ele orientou durante mais de 30 anos e sintetizou tudo nesse livro, com as ideias que ele tinha e que o pessoal desenvolvia, né? Então, ele fala exatamente o que a gente estava falando aqui. Tudo que a gente faz quando imagina não tem nada diferente do que lembrar e ver. É a mesma coisa que ver e lembrar, né? Só que quando você corta a ação para fora, né? É tudo dentro, né? O cérebro, ele não vê, ele não lembra o que você viu, ele reconstrói. As redes neurais vão reconstruir. Por isso que é um perigo para testemunha de direito no tribunal, porque o sujeito lembra, não é o que ele viu, é o que ele lembra. E ele está sendo gerado de novo ali na cabeça dele, né? São diferentes agentes que ajudam a montar a lembrança. E ela vai se perdendo com o tempo, porque os elementos vão se perdendo também, né, para construir aquela imagem. Então, todo movimento, tudo que você lembra, né, tudo é parcial, né, assim, é fragmentário. Você tem a impressão que você está vendo, mas é tudo fragmentário. Aí, o cérebro é que ajunta e dá aquela, né? Outro dia eu estava fazendo uma conta e lembrei de uma parede do McDonald's de não sei aonde que eu vi. Será que o meu cérebro está usando esse espaço para a fazer a conta? Precisava de espaço, ele usou esse, e aí eu lembrei. Aí passou um pouquinho, eu ouvi um barulho. Tchuim! Era um vizinho, uma furadeira. A furadeira tinha o mesmo barulho desse barulho que eu ouvi lá no McDonald's, não sei aonde. Disparou, né? São estímulos. O cérebro é assim, previsível, porque ele tem os disparadores, né? Então, a mente monta cenários internos e vai trabalhando com ele, né? Então, imaginar é importantíssimo, porque você imagina como vai ser. Você imagina o futuro, você imagina os perigos, você imagina, né, onde você quer chegar. E a humanidade dependeu exatamente disso, porque a capacidade de planejar, né? Se eu vivo num lugar de neve, se eu não planejar, eu morro na neve, né? Por isso que o Brasil não tem tanto, não tem neve, né? Não planeja tanto. Se tivesse, não teria que planejar, né? Porque você tem que fazer visões de futuro. Esse ano eu, né, passei mal na neve, tem que planejar para o próximo, né? Então, cada lembrança é uma reconstrução e não uma reprodução, né? Não reproduz exatamente, né? Você não consegue lembrar de detalhes. Quanto mais tempo passar, mais difícil ainda você lembrar de detalhes, né? Porque o cérebro não guarda detalhes, né? E aquele escritor português, né? Esqueci o nome. Saramago, no negócio do cego, né? Ele fala assim: imagina se o sujeito conseguisse lembrar tudo que ele viu durante o dia. Ele tinha que gastar outro dia para lembrar tudo que ele viu no dia anterior. E aí ele não vive aquele dia, ele está lembrando. Então o cérebro é esperto por isso, ele grava só fragmentos. E ele grava o que você acha importante.
Sim. Se você achar que não é importante, ele passa Pois é, batido. e nessa reconstrução entra seu modo de ver Entra tudo, as coisas, né? Então, quando você reconstrói, você também reconstrói com o seu ponto de vista, Sentimentos, tudo. com o seu O sentimento, que né? aconteceu na. Com a sua espiritualidade, com o que você acredita, com a sua ideologia. E vai conectando com outras redes, as redes mais atuais que estão lá na sua cabeça, vai misturando e tal, né? Por isso que de vez em quando tem um ahá, né? Ah! E as redes conectaram e apareceu uma imagem, não é? Né? Diz que o Fleming foi isso. Né? O Fleming ele estava procurando uma maneira de fazer o extrato para bactéria, né? E ele misturava os frascos, misturava, né? Não dava certo. Um dia, a empregada lá foi lá, varrendo, encostou num tubo lá, pá, quebrou, caiu. Quando ele chega de manhã, a empregada até assustou, falei, vai me mandar embora. Que beleza, era isso que eu queria. Porque estava tentando fazer isso, mas na hora que ele viu, inventou a penicilina. Então, a percepção, toda a nossa percepção, audição, visão, tal, tato, né? Tudo serve como estímulo para o cérebro disparar, ativar esses agentes que vão montando. Né? Bom, então, ele vai permitir antecipar consequências para você poder agir, vai criar analogias, que é outro ponto importante. Você resolve problemas criando pontes, né, entre uma ideia e outra. Essa ideia está difícil, mas essa aqui eu conheço bem. Será que tem alguma conexão? Você faz a conexão. Né? E aí você pode experimentar sem risco, pensando em, não, mas se eu for lá, mas se... Então você pensa e evita o risco. Será que vai lá? Não. Bom, outra ideia interessante é a do Gordon Pask, que criou a teoria da conversação. Então, ele fala que os conceitos não estão prontos da experiência. A experiência sua, o conceito não está pronto, mas ele emerge de conversação. Tá? Então, ele introduz um outro aspecto, a necessidade da conversação. Então, ele fala assim, como é que você tem o conceito de círculo? Né? Bom, você pode ter adquirido o conceito de círculo usando compasso. Você pode ter feito um corte num cone e viu, isso é círculo. Alguém te ensinou, isso é círculo. Né? Você pode ter visto pneus de diferentes tipos, alguém te falou, isso é um círculo, isso é um círculo. Né? Ou alguém pegou o copo, isso é um círculo. Ou tudo isso combinado, isso tudo vai se juntando. Né? E quando você pensa em círculo, na verdade, você já tem uma síntese, quase que um ícone na sua cabeça que forma, sintetizando todas essas experiências que estão nas redes neurais lá. Os agentes vão formando, você vai montando e forma a ideia de círculo. Eles estão ativos lá, mas você já está inconsciente deles. Eles não ficam te incomodando mais. Eles são acionados, essa rede é acionada, mas ela não te incomoda. Ela está funcionando, gerando esse conceito, juntando, formando a rede, os agentes vão formando, o conceito aparece. Então, o colar, por exemplo, é exatamente isso. Né? Quer dizer, o colar tem a sensação tátil do colar. Você pegou um colar, ficou na sua lembrança. Né? Você lembrou da sua avó que usava colar. Você tem uma ideia semântica de joia, de preciosidade. Né? E aí, essa ideia do colar está associada com muita coisa. Cada um tem uma experiência diferente de colar. E a gente compartilha o nome e, eventualmente, um ícone parecido. Sim. Não é exatamente o mesmo para todo mundo, mas eu consigo comparar. Agora, como é que eu estabeleço que o meu colar é igual ao seu? Só conversando. Porque não tem jeito de você saber o que está na minha cabeça, nem eu saber assim. Então, conversa. E aí estabelece isso que nós vamos chamar de colar. É o que a sociedade faz, é por isso que tem escola. Isso é colar, isso é equação de segundo grau. Você tem que chegar num acordo. Senão, cada um vai dar um nome diferente e ninguém se entende. Então, o que o Pask fala é que o conhecimento é construído através da interação. Né? E ele chama de indivíduo, o sujeito. O sujeito é um indivíduo. Né? E ele tem um indivíduo dentro dele. O indivíduo que é um diálogo interno. Quando você está aprendendo, está estudando, está fazendo qualquer coisa, imaginando, você está dialogando com você mesmo. Né?
E ele chama esse conjunto do indivíduo com ele mesmo de linha indivíduo. Indivíduo que é estendido com né? Acho que ele gosta. O Vygotsky pega um pouco disso também. Isso vem da cibernética. Né? Agora, tem um indivíduo conversando com outro indivíduo. Então, também tem uma conversação estabelecendo padrões. Então, na verdade, aqui tem outro linha indivíduo que é formado pelos dois indivíduos. Né? E, na verdade, quando duas pessoas estão conversando, tem quatro. E tem você com você mesmo, uma pessoa com ela mesma. E uma está dialogando com a outra. Você dialoga lá, o de cá dialoga com ele mesmo, o outro dialoga. Então, tem quatro conversando diretamente. Né? E tem o M indivíduo, que é o computador. Né? Outra tecnologia, a ferramenta que está fora. Né? A anafernália cognitiva, que a gente, né? A nossa cognição. O artefato que é, né? Artificial. Então, você tem o indivíduo conversando com o M indivíduo e você tem outro linha indivíduo, que é os dois juntos. Né? Aí, se você põe várias pessoas e vários computadores, você tem um indivíduo, mega indivíduo, com todo mundo. É uma conferência. Aí você tem inteligência coletiva. Né? Você pode ter também um computador pensando com ele mesmo. Né? Um M indivíduo pensando no M indivíduo. E o computador faz isso. Uma coisa que ele não sabe, ele pede um programa para fazer. Pede o sistema operacional. Você entra no sistema operacional, você fala, eu quero editar texto. Ô, Word, vem cá, faz isso aqui para mim. Né? Então, o Word está conversando com ele. Ele conversa através de programação. Aí o Word fala assim, ó, eu estou querendo imprimir. Aí o sistema operacional fala, deixa eu ligar a impressora. Manda para a impressora. É um indivíduo conversando com ele. Então, essa parafernália aí envolve conversação. Né? E aí vem o chat GPT. A gente já viu o que é o GPT, agora vamos ver o que é o chat. É a conversação. Por quê? O que estava acontecendo aqui no chat 1, 2 e 3? Era muito difícil usar, porque não tinha como interagir com ele. Tinha que programar. Então, só os programadores que conversavam com eles. Né? Aí, o chat GPT vem de um anterior que eles fizeram para conversar, que deu certo, introduziram no chat GPT. E a conversa é exatamente o ponto de partida. Então, a mesma coisa que ele fez para treinar, ele pega a sua frase de prompt e vê qual a próxima palavra. E essa próxima palavra ele vai buscar lá na base de dados que ele tem, na base de ele criou aquelas várias dimensões para buscar lá. Então, ele remonta a sua frase como ponto de partida, continuando do que ele acha lá. Por isso que é importante. Né? Agora é um chat. E as pessoas esquecem que é chat. Por quê? Porque a gente acostumou com o Google. O Google, você perguntava, vinha a resposta. Aí você entrava. Né? O chat, o Google dava a resposta. O chat GPT dá, mas ele espera que você vai conversar. E aí que está o segredo. Você tem que saber perguntar, e se não perguntar de primeira vez certo, pergunta de novo, pergunta de novo. Contesta ele, vai, não achei, não gostei disso, que é isso? Não sei disso. Me dê mais informações sobre isso, né? Você vai dialogando. Né? Bom, aí vamos ver, para entender bem essa coisa, como é que são as nossas limitações e limitações do computador. Nós temos corpo, né? Sensores, atuadores. Né? Quem que vai ter isso? Já tem. O robô. O robô está chegando perto do... Ele tem tudo. Ele tem a inteligência artificial e vai ter agora os sensores todos. Né? Que ele precisa. Sensores de sua visão. Esse robôzinho que eu vou mostrar para vocês aqui está sendo vendido por $1.700 chinês. Então, o que ele faz? Ele é desengonçado, mas ele faz. Para serviço doméstico. Ainda tem um que saiu agora que faz. A agilidade dele. Ele não cai. Sobe escada, desce escada. Se empurrar ele, equilibra, puxa carro. Então, quer dizer, ele está usando a visão dele, chamando a inteligência artificial de como que ele age, atua nos sensores,
né? Bom, isso aqui é um robô. Ele tem, parte do núcleo dele tem uma CPU, que é processamento central, né? Ele tem uma NPU, que é uma uma unidade neural, e tem o GPU, que é uma parte da CPU mais rápida para fazer processamento paralelo. Porque a CPU ela faz sequencial e a GPU faz paralelo, né? E tem a memória RAM, que é de curto prazo, né? E o armazenamento de longo prazo. E tem uma entrada de dados, que é a câmera, né? Tem o toque sensível, então ele tem pele, né? Toque. Ele tem um giroscópio para saber que posição que ele está, se está para cima ou para baixo, né? Se você põe de noite assim, ele já sabe que pode diminuir a bateria pode estar carregando, ele vê que a bateria está carregando. Tem sensor de passos, para saber quantos passos você deu no dia, né? Ele tem acelerômetro, se você estiver andando rápido, saber a velocidade que você está. O giroscópio, para saber se você está subindo, descendo, pulando, né? Tem o magnetrômetro, para saber se tem energia, tem magnetismo aqui, ímã, né? Para você pregar na parede que tem ímã, por exemplo. Ele tem modo celular, para estar em contato, né? Tem Wi-Fi. Tem um sensor de umidade. Se você jogar uma água aqui, começa a pitar. Pi, 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 pi. Se não usar, é até secar. Ele tem a comunicação, né? Wi-Fi, Bluetooth, né? Pegar perto e longe, né? Ele tem a tela, tem a saída, questão, né? Tá? Ele tem um alto-falante, né? Tem um vibrador, uma escola, no Simpsons tem um episódio assim, né? A pessoa fala, todo mundo, para com esse negócio de celular, põe no vibrador. E os meninos tudo põem no vibrador. Daí a pouco tá... Então, o celular não tem jeito. Bateria, né? Porque a energia dele, e o controlador de carro. Tem um sensor de segurança, para saber quem está usando, etc. Prisão, né? E tem o celular, o chip do celular, né? Você tem contato com outros celulares. Bom, então, isso é um robô. O que falta para ele ser um robô? Andar. Andar. E aí, iPhone, cadê você? Eu fiz um protótipo. Da bandinha lá, botei o pé. Então, o dia que ele estiver pé, só, cadê meu celular? Ô, Siri, cadê? Ô, iPhone, cadê o Siri? Chega aqui. Ele tem tudo que um robô precisa. E o robô não precisa ser só no celular, um robô com feições, né? Se você botar um robô no semáforo, né? O semáforo não precisa ter tempo fixo, como é uma droga aqui no Brasil, né? Em Belo Horizonte. Você fica horas, eu tenho que estar cronometrado, eles põem o tempo máximo. Então, tem horas que está só você lá esperando e não tem nenhum carro passando. Então, se você botar essa inteligência artificial aí, você consegue ter visão, né? Você pega o tráfego, conta, vê como é que está, e você vai abrindo os sinais de acordo com o fluxo. Ele não é você. Não, é a inteligência artificial. Ela vai aprendendo o tráfego, vai vendo em vários lugares, vai aprendendo o tráfego e vai sincronizando, né? E em Fênix, eles fizeram a experiência, redução de 70% no tempo que você fica no sinal vermelho, né? E 54% redução geral. Ah, tá, eu estou dando horário, deixa eu concluir essa parte. Bom, então essas são as limitações. Nós temos as nossas, porque agora vai dar para entender como é que isso funciona. Umwelt. Umwelt. Jakob von Uexküll. Essa palavra, deixa eu ver se eu falar. Esse é um biólogo, eu não sei qual a origem dele, mas ele estudou uma coisa que ele chamou de instante. Qual que é o instante de uma espécie?
Quer dizer, qual que é a taxa sensorial da espécie, qual que é o nível de discriminação sensorial que ele tem, né? E qual que é o contexto ecológico dele. Então, ele estudou Umwelt. dois Jakob animais, von caramujo e um peixe de goriba, um peixe beta. E chegou à conclusão que o caramujo enxerga o mundo, percebe o mundo, não é só enxerga, né? Porque é o sistema do mundo. Ele percebe o mundo a 1/4 segundo. Você pega 1 segundo, divide por 4. Esse 1/4 é o tempo que ele gasta para entender alguma coisa que está acontecendo. O peixe beta é 1/30. 1 dividido por 30. Portanto, o peixe é muito mais rápido do que para entender o mundo. Por quê? Porque ele vivia num ambiente predatório, tinha muito predador, ele tinha que ficar atento. O caramujo não, ele vivia num lugar tranquilo. Então, cada vez que ele percebe o mundo, não mudou nada. O peixe não, cada vez que ele percebe, ele vê um predador. Tem que ficar esperto, né? Bom, aí ele estudou o humano, o ser humano. Qual que é o nosso instante? Um por 45? Não. O 3. Não, e também Não. melhor do que o caramujo, nós devemos ser. O 20. Quase isso. 1 por 18. Nós estamos entre o caramujo e o peixe. Então, ele fala assim, o caramujo vê o mundo em câmera rápida. É o filme do Carlitos. Tem um frame aqui, tem outro aqui. O Carlitos estava aqui, a mão dele já mudou para cá, filmou, né? Fotografou, e aí fica quebrado. É assim que o caramujo vê o mundo. O peixe beta, ele, comparado com a gente, ele vê o mundo em câmera lenta. Tudo está devagarzinho, em volta dele. Se você for pegar o peixe beta, se você for devagar, ele fala, daqui a uma meia hora eu saio, porque o cara vai demorar a chegar aqui. Então, essa é a nossa velocidade. Agora, vamos pegar um computador. Vamos abrir o computador e ver lá a CPU dele, o chip, né? Tem aqueles vários processadores lá, TMU, NPU, GPU, CPU. Qual que é o instante dele? Pela barra aqui, vocês já estão vendo. 4.460.000.000. Essa é a velocidade em que ele faz um fetch de instrução, que seria o equivalente ao nosso instante. Ele pega uma instrução e põe para executar. Mas isso é a velocidade de uma CPU. Um computador desses aqui tem 4 módulos. Tem 8 módulos. Esse aqui tem 8 módulos de CPU. Então, se multiplica por 8. E essa CPU é lenta. Tem a GPU e se multiplica por 100. A GPU é super mais rápida porque ela é paralela. Faz várias coisas em paralelo. Então, isso aqui é astronômico. A gente não consegue nem imaginar. Não adianta nem tentar ver qual é o outro número, porque isso está na faixa dos bilhões. Então, comparado com o ser humano, né, não é que o ser humano, não é que o computador é rápido, o ser humano é que é lento. E é lento por quê? Porque essa é a nossa velocidade que foi adquirida com a evolução. Nós tínhamos um ambiente que não era tão predatório quanto o do peixe, mas menos predatório, né? Não tão predatório, mas um pouco mais predatório do que o caramujo. Essa velocidade foi a que deu para viver. Né? E o chat GPT? Aqui dá para entender agora. Ele tem 2,5 bilhões de prompts por dia. Por dia. E no horário de pico, que pega dia nos dois hemisférios, né? Norte e sul, né? Não está à noite de um lado só, pega dá um pico de 80 milhões de prompts no mesmo horário. Pum, 80 bilhões de prompts, gente conversando com ele. Mas para ele é fichinho, porque esse tempo aí vai dividindo. E nós temos as nossas limitações, por exemplo, o espectro eletromagnético, né? Que está aí, está cheio de ondas eletromagnéticas aqui. Nós só estamos vendo um pedacinho. Sim. Que são as luzes visíveis. Que vai do azul até o vermelho. Essas aí são as coisas que a gente enxerga. Tudo vira essa cor. Está cheio de onda eletromagnética, está cheio de raio gama passando aqui, raio-x passando aqui, ultravioleta.
infravermelho, micro-ondas, rádio. Está cheio de rádio aqui. Se eu tivesse capacidade de pegar o rádio, sintonizava o rádio. Está passando onda de TV aqui, se eu quiser, sintonizava a TV. Não, só enxergamos o que é visível, né, nessa faixa. Né? Tem bichos, animais que enxergam infravermelho, ultravioleta, diferente. Cada espécie desenvolveu uma habilidade. Né? Mas, do ponto de vista de consumo, nosso cérebro consome 20 watts. E o corpo humano consome 100 watts por dia. 20 watts. Então, 80% é para o corpo e 20% é para o cérebro. Né? Agora, olha a GPU de um 700 watts. Uma GPU. Um data center tem milhares, milhões de computadores e milhares de milhões de GPUs, consomem 200 megawatts. Por isso que eles falam que a inteligência artificial está consumindo a energia. Então, você tem que ter uma usina dedicada no data center. A Microsoft está com um convênio para fazer uma usina atômica para poder fornecer energia para o data center deles. Né? E para criar uma LLM, né, em 2025, você gasta tanta energia quanto a Nicarágua e a Croácia, juntos. Né? Um deles, né, pelo menos. Um pequeno país, o que ele gasta é o que você gasta para treinar uma rede. A OpenAI e a Microsoft, a Azure, gastam 500 gigawatts por ano. Dá para abastecer uma cidade de 50 mil residentes. Tudo só para funcionar, para dar resposta para os seus prompts. Então, a velocidade é uma vantagem, mas a dificuldade de energia para gerar isso também é grande. E água, porque para manter esse troço todo funcionando, você precisa refrigerar e precisa de água. Né? Tá? Então, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai avançar. Né? Você tem muitos slides? Eu não, só queria dar uma ideia de como que o computador vê, enxerga. Né? Ah, só 40. Só isso aí. Então, quando ele pega na câmera, né, ele não está vendo a imagem que você está vendo, como a gente vê. Ele transforma tudo em número. Né? Então, esse pedacinho da orelha do cachorro ali, ó, ele está vendo assim. E cada conjunto de números desses são 3 números que representam quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul. Né? Esse número dá essa quantidade. É isso que a gente chama de pixel. Esse é um pixel. Né? Então, ele pega cada pixel e pega a quantidade de cores, dessas 3 cores. A combinação dessas cores é que dão as cores. São 16 milhões de cores que eles conseguem ver. Né? Mais de 16. Né? E tem mais um quarto número, que é a opacidade. Se está transparente, se não está, se está mais. Você pode ter coisas atrás, opaca, né? Com aquela cor. Certo? Então, da mesma forma, para ouvir o som, ele transforma em número. Ele vai pegando o som que está chegando e vai cortando. E cada altura ali, passei rápido. Cada altura vira um número. Então, tudo é número para ele. Binário. Todo texto é número também, certo? E da mesma forma que a gente tem limitações para entender o mundo, né, ele também vai ter para interpretar o mundo, porque ele vê como números. Tudo é número. Agora, ele consegue manipular esses números nessa base violenta de velocidade que ele tem, rápido. Então, ele consegue pegar esses números e trazer essa imagem. Então, ele trata, mistura, gera imagem. Isso é som, ele tritura aquilo, mistura, gera o som. Né? E, se for qualquer token que ele pegar, que ele chama de token, ele vai executar. Certo? Então, vou parar por aqui, porque aqui eu queria só investir um pouquinho mais nas nossas limitações mais físicas, mas depois, se a gente tiver outra oportunidade, a gente continua a partir daí. Bom, eu prometo a vocês... Um minuto. Eu prometo a vocês, né, como o Ângelo é meu marido, moramos na mesma casa, então o que nós vamos fazer? O Ângelo... Né, eu prometo a vocês, tá, que o Ângelo vai continuar a fala dele em um outro momento lá em casa, nós vamos gravar e vamos editar junto com a fala dele aqui. Então, nós teremos toda a fala do Ângelo, porque eu acho que é importante a gente ter
essa voz da ciência de computação, né? Essa voz que nos explica o que está por trás, né? O invisível, né? Do ChatGPT. Não se preocupem, vocês terão a palestra dele completa, tá bom? E a gente vai colocar no nosso site. Em breve, a fala dele completa vai estar no nosso site. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta só para você, né? E é o seguinte, eu sempre falo isso, eu sempre repito isso e quero saber se eu estou certa ou se eu estou falando bobagem. Em cada algoritmo, em cada IA, bate um coração humano. Sim ou não? Bate. Quem fez o algoritmo humano, primeiro, né? O algoritmo. Sim. Porque o algoritmo não é o algoritmo no sentido clássico de algoritmo. Né? Porque o algoritmo ele funciona assim. Como é que eu movo esse copo daqui para cá? Né? Então você explica para ele, pega o copo, né, por cima, desloca tantos centímetros, só tira a mão. Se você explicar isso para ele, se fosse um robô, né, eu teria que explicar assim. E aí ele executa o que eu pedi. Esse é o algoritmo clássico. O algoritmo do ChatGPT, ele não é. Você está pegando minha voz aqui? Não está te pegando, desculpa. A voz, porque o som está. O que acontece no ChatGPT, esses LLM, MMLM, o algoritmo não entra no dado em si. Ele não pega o dado e tenta interpretar o dado. Não é isso que ele faz. Ele pega esse monte de dados, faz aquela estratégia de achar o próximo token, né? E transforma isso tudo, como tudo é número, transforma tudo em número, e o algoritmo que ele faz é qual a matemática que tem que ser feita. O que o algoritmo faz é o seguinte, pega esses números, forma uma matriz de números, pega esses números, forma um vetor de números, multiplica matricialmente esse por esse, multiplica essa matriz por essa, soma com isso, pega essa coluna, divide por tanto, multiplica por tanto, aplica a função tal. Né? É a matemática que tem que fazer. Essa matemática, que é meio mágica, né? Porque ao fazer essa matemática, ele gera aquele espaço de milhões de dimensões em que está toda a representação do que está na internet. E, milagrosamente, né? E o pessoal só ficou sabendo que dava certo. O pessoal que escreveu os artigos, 8 pessoas, só descobriu que dava certo depois que deu. Porque eles tinham ideia que podia dar certo. Tinha feito alguns experimentos que parecia que dava certo, mas precisava de escala. E com escala eles achavam que dava certo. Deu. Mas eles não, ninguém consegue explicar o que está nesses números que ele colocou lá, porque são milhões. E como é que você vai interpretar esses milhões e tentar achar? Né? Tem gente tentando, né? Usando a própria para tentar interpretar o que está lá dentro. Você vai tirando e analisa. Né? Eles estão descobrindo algumas coisas. Se percebe que sintaxe, semântica, né? Está tudo embutido nesses números. Raciocínio, está tudo embutido lá. Você sabe como. Mas quando ele faz raciocínio, faz algum, é porque ele descobriu, né, nesse conjunto, essa dimensão enorme lá de dados, quais os dados que têm a ver com o raciocínio e aplica. Posso fazer mais uma pergunta? Não precisa virar para mim, não. É o seguinte, né? Então, na hora que a gente fala da inteligência artificial, a gente pensa em algoritmo, combinação matemática, etc. Mas nisso tudo, para mim, o mais importante é a linguagem. Exatamente, porque, na verdade, o que ele está gerando é uma linguagem. Tem uma coisa que eles descobriram, por exemplo, que toda vez que tem problemas de raciocínio, você faz um prompt, né, que tem raciocínio, cálculo, coisa qualquer assim, o ChatGPT pensa em chinês. Quando você fala em programação, ele pensa em Python, a linguagem de programação. Por quê? Porque ele encontrou muita coisa chinesa de raciocínio. Ele encontrou muita coisa de programação em Python. Então, quando ele precisa fazer alguma coisa para responder, ele usa essa combinação de coisas que ele encontra. Então, são fragmentos de coisas que estão descobrindo, ele usa lá. Mas como que ele chegou nisso é a matemática que gerou.
Tem uma teoria que a matemática é gerada pelo ser humano. O ser humano tem um cérebro. E a matemática que a gente gera aqui é a matemática que vem do cérebro. Então, o funcionamento do cérebro está refletido na matemática. Quando você pega a matemática e põe no artificial, ela reproduz de novo. Talvez precise de mais coisas ainda para ser uma reprodução. Você tem alguma pergunta? Assim, esse imaginário da matemática, ele é secular. Secular. E a gente ontem até falei um pouco disso. Ele vem dos pré-socráticos, passando pelo Platão, Aristóteles, depois uma releitura cartesiana, né? No qual, por exemplo, para resumir, o Descartes chega a dizer que somente os matemáticos conheceriam Deus, os calculistas, né? No discurso do método, se eu não me engano. E aí a gente tem outras releituras também. A própria a dialética iluminista é matematicista, ele tem a lógica ali, né? E aí a gente chega nas críticas também. Então Nietzsche vai, por exemplo, falar que nós matamos Deus por causa desse ideal matematicista que vira ciência, etc. E tal. E ele afirma também que a história da humanidade não passa de um grande aprofundamento. Aí, primeiro pergunta se o senhor concorda com isso ou não, né? E depois eu queria fazer, eu anotei um detalhe aqui, de um texto do Arthur Clarke, que é o mesmo autor de 2001, como Odisseia no Espaço, né? Os 9 trilhões de nomes de Deus, no qual, né, monges tibetanos contratam um computador da IBM para acelerar a contagem dos nomes de Deus. Quando o cálculo termina, as estrelas se apagam. Então, assim, né, eu coloco aqui que é como se fosse um epílogo do platonismo. O cálculo realiza o absoluto. Aí também a dialética do sujeito absoluto hegeliano e tal. E ao realizá-lo, destrói o mundo. O conto ecoa a tese adorniana do esclarecimento, que é a dialética iluminista também, que se converte em barbárie. Quando o cálculo pretende eliminar o erro, elimina também a vida. A IA, entre aspas, é o novo computador divino, que acelera tudo, inclusive o desaparecimento do mistério e da experiência. Aí, assim, um tom um pouco provocativo para ver como não vê tudo isso. Me lembrou aí o humorista inglês, né? Que fala assim, alguém perguntou assim, você acredita em Deus? Ele fala, qual deles? Porque tem tantos. Né? Mas a ideia assim, a nossa tendência é achar que a matemática vai resolver tudo. Não é verdade. Né? A matemática é um grande de contribuição da humanidade, porque ela é uma capacidade de abstração que é importante para resolver os problemas. O próximo tópico que eu ia entrar aqui, só para fechar, mas a ideia é que a gente tem uma limitação da nossa memória de trabalho, que a quantidade de coisas que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Né? E está definido que são 7. 7 mais ou menos 2, até 9. A gente faz bem de uma vez só. A gente consegue 9 coisas de uma vez. Mais do que 9, a tendência é a pessoa ficar em torno de 5, porque nosso cérebro já é feito para isso, é uma memória rápida. Resolver problema rápido. É fugir do predador. Tem uma árvore aqui, tem tem uma árvore, tem uma caverna ali, tem um caminho ali, e tem um predador ali. Eu tenho que pensar 5 coisas rápidas, fugir. Se eu ficar interpretando tudo, né? Essa árvore é de tal tipo, né? O predador vem de perto. Então, nós tivemos que aprender a ser rápido. Acontece que você não resolve os problemas do mundo com essa rapidez. Então, precisa pensar. E para pensar, você tem que, usando essa memória que só cabe 7 coisas, fazer abstração. E a abstração é a nossa capacidade de juntar coisas sem preocupar com os detalhes. E a matemática é muito boa nisso. Ela abstrai com facilidade porque ela sintetiza. É uma linguagem. Linguagem que sintetiza é uma linguagem sintética. Ela sintetiza numa fórmula aquilo que, né? Então, quando a AI usa essa fórmula, multiplica para cá, multiplica para lá, soma aqui,
que são cálculos simples, não são cálculos complicados, não. Né? O máximo que ele faz lá é derivada, uma coisa simples de matemática, né? Quer dizer, cálculo. Mas a capacidade de abstração, de colocar isso como uma abstração, e fazer um programa de computador que representa, que roda numa máquina, essa abstração. E o resultado é que né? É como um filme, né? O filme ele só existe quando projeta. Tudo que foi feito é para projetar. Ele só existe na hora que você está projetando. Antes, não. Tudo que foi feito é para criar essa massa de projetar. Então, essa é a relevância da matemática. Agora, o ser humano está aí o tempo todo. Né? É ele que desenvolveu, ele que usa. Agora, tem aquelas complicações. O ser humano também tem dificuldades. Pode levar a barbárie, pode levar... Assim, interessante pensar que a gente pensa no artificial e natural, você colocou bem colocado aí, como você colocou bem colocado. O Galimberti afirma que a técnica, a nossa técnica, depois é chamada de um monte de coisa, ciência, tecnologia, inteligência artificial, etc., ela surge de uma falta de defesa macrobiológica nossa, né? Lá atrás. Não sei se eu posso concordar com isso, mas justamente a gente pergunta se o senhor concorda e se essa falta se desenvolveu com instrumentos, né, e a gente pode chamar de artificialidade ou não, a gente também tem a alegoria de 2001, né, quando, não sei se pode chamar de Neandertal, o homem pré-histórico lá estava nascendo homem ainda, né, não sei se homem erecto, sei lá. Ele, naquela música maravilhosa lá, né, ele quebra o crânio, os ossos de outros pré-históricos, seres pré-históricos. Descobre a arma. Aquilo é uma alegoria, possivelmente, da razão. Eu concordo, mas eu vejo dessa forma. E daí, de lá para cá, parece-me que criou um fetiche. A gente falou de magia aqui hoje também, uma certa magia sobre isso tudo. E se isso não domina, até como e até quando? Porque a gente vê tudo isso maravilhoso, legal pra caramba, interessantíssimo. E tem, digamos que, brincando com Star Wars, do lado negro da força, né? Hoje a gente pode pegar uma fotografia, estão muito preocupados com a questão da pedofilia digital e tal, que pode se pegar fotografias ou vídeos de crianças na internet e criar um filme pornô, digamos assim. Né? Uma pornografia que é isso. Como lidar com isso tudo dentro desse fetiche? Se é que é um fetiche. O GPT e o Gemini proíbem criança. Não pode ter fotografia de criança. Se você pedir para manipular, ele tira na hora. Quantas políticas? Os chineses não, os chineses deixam. Infelizmente, terminamos de interromper. E aí, Marlon, fica um convite para você também, Mar. Quando a gente for fazer a fala do Ângelo, quem sabe você, eu te mando o convite e a gente faz por online mesmo. Eu só quero agradecer. Pois é, eu acho que a discussão de vocês vai ser muito boa. 3 dias magníficos. Ok, obrigada. E muito enriquecedor. Né? A discussão vai ser muito enriquecedora de vocês dois. Né? Prazer estar ao lado do